Olá, galera, tudo bom? Então vamos lá, pega a tua apostila, a gente vai permanecer na expedição 3, o percurso 10, e vamos falar sobre a ascensão da China no cenário internacional. Bora começar a aula? Então vamos embarcar em mais uma expedição. Bom, a China é um país do continente asiático e durante muito tempo, né, muitos anos, a China, na verdade, ela recebia influência de outros países, né? Ela era um território de área de influência tanto do Japão, Estados Unidos, Grã-Bretanha, Alemanha, Rússia, França. E aí a gente tinha um período de neocolonialismo e imperialismo. O que era o neocolonialismo? Era quando essas potências, né, já desenvolvidas, esses países já desenvolvidos, para poder abastecer a sua produção industrial, eles precisavam de um território que tivesse recursos naturais onde eles pudessem explorar. Então, na verdade, o objetivo deles era de conquista de território, domínio de território, principalmente por conta de fornecimento de matéria-prima, né? E assim, a China, ela acabou se transformando justamente isso. Ela se tornou um interesse do mundo capitalista por ser um fornecedor de matéria-prima e também um comprador de produtos industriais, porque até então a China não tinha esse desenvolvimento de produção industrial. E aí o que começa a acontecer? A gente vai ver na China dois lados, né? Um lado que eram grupos nacionalistas, que eram a oposição desse domínio estrangeiro, e nós tínhamos também, na verdade, esse grupo nacionalista ele lutava, né, por uma libertação nacional, por uma produção nacional, um desenvolvimento interno da China. E nós tínhamos também um grupo socialista, que foi o grupo que venceu, né, teve essa vitória e proclamou a República Popular da China. E aí o que vai acontecer? Vai ser implantado o socialismo. Esse socialismo, esse governo, essa frente de governo, ela vai afastar, ela vai tirar de perto todo esse domínio que estava acontecendo desses outros países, dessas potências, né? Desse lado estrangeiro. Só que a gente vai estar passando por um momento em que a gente vai estar tendo a Guerra Fria. E a gente sabe que a Guerra Fria, que era essa bipolarização, existia entre Estados Unidos, que era essa liderança capitalista, essa influência capitalista, e a União Soviética, que era essa influência, essa liderança socialista. E aí a China, justamente por ela estar formando uma República Popular da China com uma liderança socialista, ela vai se aliar, na verdade, ela vai estreitar a relação com a União Soviética por essa liderança e essa influência socialista. E aí o que vai começar a acontecer? Essa parte desse outro grupo, que era esse grupo nacionalista, que a gente viu, que é o Chiang, ele vai, dessa frente nacionalista, esse cara que disputava o poder, ele vai fugir para uma ilha, na verdade, que era pertencente à China, que é chamada de Formosa ou Taiwan. E aí, como ele perdeu, ele foi para esse arquipélago. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai implantar um capitalismo. Ele vai fazer, vai fundar a República da China. Então, como na China mesmo a gente estava de uma frente socialista, ele agora passa a implantar, esse líder da frente nacionalista, ele passa a implantar um capitalismo nessa ilha, nesse arquipélago. Só que assim, gente, até hoje, quando a gente estudou sobre a questão de Estado-nação, a gente viu que Taiwan ele não tem reconhecimento. A ONU ela não reconhece Taiwan como um Estado-nação. Então, para a China, Taiwan ainda faz parte do território chinês. Então, a ONU ainda não teve esse reconhecimento de Taiwan como um Estado-nação de verdade. Mas para a gente falar sobre essa abertura econômica e essa economia socialista de mercado, a gente precisa entender o que aconteceu primeiro. Sobre essa liderança, né, do Mao Tse-tung, que é essa frente socialista, a questão social principalmente, ela começou a ter muitos problemas, né? Um deles era a questão mesmo da fome. Então, assim, todos os planos que tinham sido feitos, que haviam sido feitos por esse governo, eles não deram muito certo. Então, você está tendo vários problemas sociais, problemas econômicos nesse período da China. E aí, o que vai acontecer? Quando você tem esse líder, né, quando ele morre, quem vai assumir a frente da liderança chinesa é o Partido Comunista Chinês.
E aí, junto com esse partido, você vai começar a ter diversas reformas, né, diversos planos que vão ser feitos, investimentos que vão ser feitos, vários planejamentos e várias reformas para poder tentar tirar a China desse sufoco que estava sendo passado. Então, você vai ter reformas na questão da educação, em tecnologia, você vai começar a ter investimento para desenvolver a indústria, para poder modernizar a questão agrícola, a produção agrícola, tanto a questão das forças armadas, né? Hoje a China, por exemplo, ela está atrás dos Estados Unidos em questões bélicas e vários setores que a gente vai ter que vão impulsionar e melhorar tanto o lado social quanto a questão econômica. Nesse lado econômico, a gente tem, por exemplo, a formação das zonas econômicas especiais. Essas áreas, na verdade, são regiões que vão receber investimentos. Esses investimentos vão fazer com que seja um atrativo para que outras empresas, empresas estrangeiras, queiram ir para o território chinês. Então, foram escolhidas áreas, né, regiões ali do território da China, que receberia todo o investimento do governo, por exemplo. Quando a gente fala de investimento, é você atrair, você fazer coisas com que atraiam essas empresas. Então, você fazer melhorias de rodovias, melhorias de transporte, melhoria de energia, todo incentivo, tudo que atraia empresas para quererem se instalar. Até porque uma empresa ela não vai querer se instalar num determinado lugar se ela não tiver vantagens. Então, essas áreas, essas zonas econômicas especiais, eram áreas que recebiam todo o investimento para que se tornassem atraentes, para que essas indústrias estrangeiras quisessem ir para a China, tá? Então, assim, além disso, você vai ter redução de impostos, você vai ter questões de investimentos em portos, aeroportos, né? Como eu falei, todo o sistema de transporte. Então, você começa a facilitar também a exportação e a importação. Então, existe uma abertura para o capital estrangeiro. Mas espera aí, Thalita, a gente está falando sobre um sistema socialista, né? A gente está falando de uma política de uma frente socialista, sim. Por isso que a gente vai passar a chamar, né, o governo chinês, eles passaram a chamar de economia socialista de mercado. E aí, para você entender o que é essa economia socialista de mercado, a gente caracteriza a questão política da China, por exemplo, como uma presença muito forte de uma política centralizadora. Então, por que que ela é socialista? Porque além de você ter um poder político, né, que é exercido por um partido comunista, você tem essa centralização política, você tem uma repressão por parte do governo, né? Então, assim, na verdade ela é socialista porque a gente está lidando com uma questão característica de empresas estatais dentro do território chinês, né? Que podem ou não ter uma associação, uma ligação com capital privado, com questões estrangeiras, mas a gente está falando de uma centralização política, empresas que são dominadas pelo Estado. Porém, a gente está falando de uma abertura para o capital estrangeiro. A gente está falando de relações de importações e exportações. A gente está falando de pinceladas de capitalismo. Então, na verdade, assim, uma forte estrutura capitalista dentro dessa economia. Então, quando a gente fala desse socialismo, a gente está falando de sociais e questões políticas. Mas a economia, por mais que a gente tenha as questões das empresas estatais, que ela venha a ser também por uma dirigente política, a gente tem que falar também, lembrar que a China ela tem uma abertura para o capital estrangeiro muito grande. E foi essa abertura para o capital estrangeiro que fez a economia da China ela despontar. Então, ela é de mercado justamente por isso, porque você tem medidas capitalistas que são feitas na economia para poder conseguir desenvolver essa produção, desenvolver o PIB, para fazer um cenário internacional desenvolvido e um cenário internacional que seja de prestígio e de reconhecimento. Só que você precisa lembrar que eu estou falando de uma abertura econômica, tá? A abertura política, ela não existiu e não existe até hoje. Então, assim, por mais que a gente tenha alguns outros partidos que tentam, na verdade, existir na China, o Partido Comunista ele simplesmente abafa todos esses partidos, porque ele é centralizador. Então, a gente tem uma política autoritária, uma política ditatorial, né? Então, assim, por mais que esses outros partidos mínimos eles existam ali, eles não têm voz praticamente. Então, é praticamente um monopartidarismo que a gente vai ter ali na China. A gente tem essa repressão
falta dessa democracia na liberdade de expressão. Nós vimos, né, nesse período do coronavírus, por exemplo, que uma das formas deles combaterem mais ainda essa propagação do vírus foi tentando fazer com que a população ela não desobedecesse de jeito nenhum às normas que foram impostas pelo governo. E uma das coisas que eles faziam era, inclusive, verificar e ter acesso às mensagens que todo cidadão ali, todo indivíduo chinês trocava entre eles. Então, você começa a ter o governo sabendo de tudo que você estava mexendo no seu celular, todos os aplicativos que você entrava, todas as conversas que você tinha, se você estava planejando quebrar o isolamento, se você saísse, né? Nós vimos pessoas, às vezes, que começaram a ficar hospedadas em determinados lugares, hotéis, né? Para poder ter toda aquela segurança, que quando elas tentavam sair, por exemplo, do quarto dos hotéis, apitava para poder mostrar para elas entrarem de volta. Então, assim, a gente está falando de uma pandemia, sim, que está tendo hoje a necessidade de medidas mais pesadas, mais drásticas, na verdade, para poder conseguir controlar. Porém, a gente está falando de medidas que são medidas que a gente não está acostumado, mas são medidas que deveriam ser democráticas. E nessa questão da China, essa democracia ela não existe. Essas medidas drásticas, elas vêm com ditadura, né? Quando a gente fala de medidas drásticas, seriam medidas que são necessárias hoje para que a gente consiga combater essa pandemia. Não que a gente quebre uma democracia, né? Então, o regime democrático ali, ele não existe, ele é praticamente inexistente. É uma política de verdade, de fato, autoritária. Não se pratica essa democracia e essa liberdade de expressão, né? E muitas revistas, muitas questões da imprensa, elas são censuradas pelo governo. Por isso que você vai ver muitas das vezes escrito que foi uma abertura econômica e não uma abertura política. Bom, e aí a gente precisa falar que esse crescimento da China, ele foi beneficiado, na verdade, ele foi uma consequência de investimentos. E aí nós vimos que a educação, ela recebeu investimento. Você tem essa área tecnológica que recebe investimento. Além, né, dessa economia de conhecimento, do conhecimento que a gente viu na aula passada. Além disso, além de todo o investimento que a China recebeu por parte do governo, a gente vai ter também a própria questão natural da China, os recursos naturais que você vai ter disponíveis no território chinês, né? A gente tem todo o incentivo de exportação, toda a facilidade de tributária, de impostos, né, de taxas. O governo começa a diminuir algumas taxas, a investir na construção de meios de transporte, questões, por exemplo, de investimentos em estruturas de portos, de aeroportos. Você começa a ter uma mão de obra que ela é abundante, a gente pode dizer que ela relativamente é qualificada, só que essa mão de obra ela é muito baixa, ela é muito desvalorizada. Então, você imagina uma empresa de fora vendo tudo isso acontecendo, todo incentivo para existir exportação, todo incentivo para a abertura do capital estrangeiro, todo investimento na área de uma relativa qualificação de uma mão de obra, de uma educação, né? De pesquisa, de questões tecnológicas, você começa a diminuir taxas, a diminuir impostos, constrói toda uma infraestrutura para poder ter uma produção. E aí a mão de obra você ainda vai ter, além de uma qualificação, uma certa qualificação, você tem ainda uma mão de obra de baixo custo. Ou seja, o teu lucro você pode valorizar ainda mais, porque vai estar existindo um custo mais baixo na produção. Além do que, você tem toda essa disponibilidade de recursos naturais para a matéria-prima da tua produção. E outra coisa, não adianta você ter uma empresa, uma indústria dentro do território que vá produzir sem ter um mercado interno para comprar. E a gente tem um grande mercado interno existente na China, no território chinês. Então, assim, além de toda essa produção, de toda essa estrutura e de um menor custo nessa produção, você ainda vai ter um mercado interno que vai consumir as compras, né, que vai consumir os produtos do que a tua indústria está produzindo. Então, isso vai servir como atrativo para muitas indústrias estrangeiras quererem se instalar no território chinês. Então, essa é a abertura para o capital estrangeiro que a China faz.
sem contar no parque industrial que a gente tem da China, né? Porque na China, ela produz, o parque industrial dela é desde produtos super sofisticados a produtos muito simples. Então, isso aí a gente vê, por exemplo, quando você abre um site que vende um monte de coisa da China, né? Você tem um monte de produtos aí que você pega que vem escrito Made in China. Então, é exatamente isso, é essa alta produção, essa alta exportação que a gente tem, inclusive com custo muito mais baixo. Pode demorar até 3 meses para chegar, mas pelo menos você vai pagar muito mais barato do que se a gente comprar aqui no nosso lado ocidental. E infelizmente isso se dá por conta da desvalorização e da exploração mesmo do trabalhador chinês, tá? Essa mão de obra aí que relativamente é qualificada, mas completamente desvalorizada. A gente está vendo aí até no quadrinho. Bom, e falando aí dessa relação da China com os Estados Unidos, na verdade a China, por ela ter tido um crescimento muito grande nas últimas décadas, né, ela ter despontado muito, muito assim, a China ela se torna meio que uma preocupação para os Estados Unidos. Não que ela seja uma inimiga dos Estados Unidos, tá? Não é nada disso. Mas ela se torna uma preocupação porque os Estados Unidos reconhecem de fato que a China tem um grande potencial para ser uma ameaça e uma forte concorrente na geopolítica mundial. Então, por conta do crescimento que ela teve nos últimos anos, o quanto ela despontou, o medo dele é que a China continue crescendo dessa forma e fique ali bem do ladinho dos Estados Unidos nessa disputa, nessa hegemonia, né? E aí o que acontece? A própria China, numa questão bélica, ela está só abaixo dos Estados Unidos. E o quanto ela vem crescendo ao longo dos anos faz com que os Estados Unidos eles tenham um certo receio sobre isso. Além dessa questão, né, dessa disputa econômica, vamos dizer assim, dessa ameaça que os Estados Unidos eles têm medo, eles batem de frente também com essa questão da China, por exemplo, dessa repressão, né? Pessoas líderes, pessoas que sempre movimentaram a favor dos direitos humanos, muitos estão presos na China por conta dessa repressão do governo, e aí os Estados Unidos eles, né, tentam influenciar para que haja essa liberdade dessas pessoas, e além disso também combater essa repressão da imprensa, essa centralização e essa ditadura. Não só os Estados Unidos, como outros países também de frente capitalista, que batem e discordam com essa postura do governo centralizador chinês. Bem, e a relação entre China e Brasil? China e Brasil eles fazem parte de um grupo comercial que é o BRICS. Lembrando que não é bloco econômico, tá? É um grupo onde você tem países que ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, cresceram bastante. São países emergentes que tiveram um progresso, né? Seu desenvolvimento econômico. E aí a China ela vem aí trazendo uma parceria de uns anos para cá com o Brasil. Essa parceria, por exemplo, do Brasil exportando produtos primários para a China e importando produtos de bens industrializados. Só que olha só, gente, nós vimos que quando um país ele exporta produto primário e importa produtos de bens industrializados, o produto primário ele não tem um valor agregado, né? Já o produto de bens industrializados, ele vai ter esse valor agregado maior. Então, assim, quando você vende um produto primário, o produto primário ele tem bem menos o custo, na verdade, o lucro ele é muito menor. Então você tem, na verdade, uma venda muito mais baixa. Esse produto, essa matéria-prima, vai ser transformada por esse país que comprou num produto industrializado. E aí vai vender para você a um custo muito mais alto. Mas assim, além dessas importações, dessas exportações, isso acaba beneficiando, né, muito mais esse valor agregado para a economia chinesa, mas a gente começou a ter também essa relação não só comercial, mas isso começou a influenciar também numa questão cultural da China aqui no Brasil, né? A gente começou a ter nos últimos anos, de uns anos para cá, muitos chineses migrando aqui para o Brasil, permitindo aí essa globalização, essa troca cultural. Então, até algumas questões culinárias, questões de tradições, por exemplo, medicinais da China, igual a acupuntura, são coisas que hoje aqui no Brasil a gente vem utilizando, né? Ainda mais essa questão dessa própria parceria que a gente tem.
Porém, com algumas questões que a gente vai começar a ver, né, a partir desse ano em relação a essa parceria Brasil e China. No cenário atual, a gente está vivendo uma pandemia. E essa pandemia, ela surgiu, né, ela começou na China. Então, eu vou até mostrar para você uma reportagem que, na verdade, ela fala lá do início, quando estava tendo ainda na China e aqui no Brasil ainda não estava acontecendo a questão do coronavírus, sobre os impactos, né? Impactos que estão sendo causados hoje, impactos que ainda terão resquícios futuramente. Então, tanto em relações como comerciais com outros países, assim como o Brasil também, né? Igual eu falei para vocês, a gente tem essa questão da preocupação dos Estados Unidos com a China, esse crescimento, algumas questões de bater de frente, principalmente com a questão política, porque você tem um lado de um partido dos Estados Unidos, mas isso se torna, assim, até, vamos dizer, entre aspas, pequeno, pela relação comercial que tem. Então, para eles, a relação comercial ela é muito mais importante, tá? Então, isso não é diferente aqui com o Brasil, por exemplo. Então, a gente começa a ver, por exemplo, quando eu vou passar nessa reportagem para você, que as exportações e importações, algumas questões comerciais, elas já estavam precisando ser embarreiradas, né? Então, isso já começa a trazer impacto. Então, quando começou a ter o progresso na China, a gente começou a ter os picos aqui no Brasil, né, da questão da pandemia. Então, você estende mais ainda esses respingos dentro da economia. Então, vamos ver como vai ficar esse cenário econômico no mundo, né, após a pandemia. Empresários brasileiros e multinacionais cancelaram viagens de negócio à China por causa do novo coronavírus. O impacto da doença no crescimento econômico chinês já preocupa o Brasil. Uma doença que pode colocar a balança comercial brasileira em quarentena. O novo vírus afeta a produção industrial do nosso maior parceiro comercial. Somente no ano passado, o Brasil exportou quase 60 bilhões de dólares para a China e comprou cerca de 30 bilhões. Um saldo positivo de 25 bilhões. Soja, carnes, minério de ferro e até alguns produtos manufaturados exportados para o país asiático podem ser afetados. O surto de coronavírus pode intensificar o processo de desaceleração da economia chinesa que já vem ocorrendo nos últimos 10 anos. Em 2019, o país cresceu pouco mais de 6%. Foi o pior resultado em quase 30 anos. Para 2020, o Fundo Monetário Internacional prevê um crescimento semelhante. Mas isso foi antes de a doença se espalhar. O presidente da Câmara de Comércio Brasil-China minimiza a queda no crescimento econômico. A China não deve voltar a crescer a 11%, porque ela, na época, a base dela era pequena, né? E era fácil crescer em porcentagens mais altas. E a China está muito mais preocupada hoje em produtos de maior valor agregado. Grandes empresas como as montadoras Honda e Nissan, além da mineradora Vale, suspenderam viagens de funcionários para a China. Milhões de empresários do mundo inteiro, executivos, estão suspendendo as viagens para a China. Isso, logicamente, afeta a economia. Essa empresária do ramo de estética e beleza estava com viagem marcada para a China, onde iria fechar negócios e comprar cosméticos. Mas, com o risco de contaminação pelo novo coronavírus, teve de adiar os planos por tempo indeterminado. Tudo que a gente pensou, planejou, sentou, desenhou, é como se fosse perdido por enquanto, entende? A gente não tem previsão e eram coisas que a gente está sonhando, desenhando há tempos. Prefiro esperar e a gente arquiva um pouquinho esse projeto e continua, porque empreendedor no Brasil não pode parar. A reportagem deixa bem claro aí, né, essa questão do vírus, e isso lembrando que foi mais pro início, tá, gente? Isso ainda não tinha atingido o Brasil, por isso que você está vendo aí empresários falando sobre não parar aqui, né, no Brasil, porque até então a gente não tinha sido atingido pela pandemia. Então a economia do Brasil ela continuaria normal. Mas hoje a gente tá nessa parte do pico aí da pandemia, enquanto a China ela já começa a se reestruturar, né? Obviamente, com todos esses países, a reestruturação econômica ela vai levar um certo tempo, tá bom? Bom, nosso percurso 10 vai ficando por aqui. Tem atividade aí do livro, página 96, exercícios 5, 6
e 7, tá legal? Bons estudos aí, bom final de semana, beijos!